Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar de mãe para mãe com Mara Pereira, que sou eu, né? E estamos com duas convidadas aqui. A especialista, psicóloga, né? E especialista em autismo, Débora Souza. E a mãezinha, Aline Rosa, que tem uma filhinha com autismo, a Manu. Então, hoje aqui a gente vai ter vários assuntos maravilhosos para vocês que têm essa curiosidade sobre o autismo. Então, agradecer primeiro vocês, né, meninas, por estarem aqui com a gente, tirando todas essas dúvidas. Então, vamos começar primeiro com a Débora. Débora, o que é o autismo? Quando a gente pensa em autismo, assim, então é uma coisa até um pouco complexa, né? Mas é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Um transtorno infantil do neurodesenvolvimento. E quando a gente vai avaliar uma criança, a gente tem como base o DSM-5, né? Que é o Manual de Diagnóstico Médico. Aquele manual que os médicos usam para fechar qualquer outro diagnóstico. Então, a gente usa como critério tudo que está ali dentro. Então, é um transtorno, quando eu falo complexo, por quê? Porque não existe nenhum exame, hoje em dia, não existe nenhum exame ainda que comprove ou que dá esse diagnóstico. É um exame feito, clínico, né? Um exame clínico, hoje, assim, e a gente segue alguns critérios para poder fechar o diagnóstico. Nós, enquanto psicólogos, a gente não fecha diagnóstico. O que a gente faz é avaliação psicológica, né? E a gente monta um laudo e a gente encaminha esse laudo para um psiquiatra ou para um neuro, e eles que vão fechar o diagnóstico, mas com base naquilo que a gente observou. Então, quando a gente fala do transtorno do neurodesenvolvimento, é bem bacana ressaltar uma coisa que aparece muito na clínica. Geralmente os pais chegam até 1 ano, eles falavam, até 2 anos eles se comunicavam, respondiam quando chamado pelo nome, e aos poucos eles foram perdendo essa habilidade. Uhum. Realmente isso acontece. Acontece bastante das crianças até uma certa idade, elas ter as habilidades, né? E conforme elas vão se desenvolvendo, elas perdem essa habilidade aí no meio desse desenvolvimento, até os 2 aninhos. Tem muito caso de crianças que tem até vídeos, pais têm vídeos. Olha, falava, fazia contato, buscava, né? E aí elas perdem. Então, isso pode acontecer sim, acontece muito, das crianças terem algumas habilidades e durante o processo de desenvolvimento elas irem perdendo. Então, dá para considerar isso sim. E a gente leva em consideração assim, algumas características, né, que tem dentro desse manual. Uhum. Quando a gente vai observar a criança, a gente sempre... um dos principais itens assim, que a gente observa são as habilidades sociais. Se a criança faz contato visual, se a criança responde quando chamada pelo nome, se a criança procura por um adulto para brincar, ou até mesmo por pares, ou não. E a gente observa muito também... tem muita questão da linguagem verbal, tem um atraso, é comum, mas nem sempre acontece de ter esse atraso verbal, e geralmente os pais, é o primeiro ponto que eles percebem, é o atraso verbal, né? Uhum. Mas a gente observa muito também os comportamentos repetitivos, né? Tem as estereotipias motoras, né? Que é o flip, muitas crianças balançam as mãozinhas, a cabecinha, elas correm de um lado para outro, que são comportamentos repetitivos que a gente fala. Então, é uma outra área que a gente avalia também, além da social. Né? Então, assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Como qualquer outro transtorno, não tem nenhum exame que comprove isso, não tem nenhum exame de laboratório, é um diagnóstico feito com avaliação clínica mesmo. Acompanhamento com os profissionais. A gente fica ali na clínica com a criança... e também, assim, não é só olhando e observando. Uhum. Né? A gente tem todos os nossos protocolos de avaliação. E é uma coisa, assim, que a gente recomenda muito que seja uma avaliação multiprofissional também. Né? Sempre que chega para mim, enquanto psicóloga, eu já percebo algumas coisas, já encaminho para uma fono, já encaminho para uma TO. Então, tem essa avaliação multiprofissional também. Entendi. Né?
E você, Aline, como que você percebeu? Foi alguém que te falou? Ou você percebeu que a Manuzinha tinha que tinha esse grau de autismo? O grau dela é leve ou é grave? Ela tem um moderado. A Manuela, ela teve uma primeira infância no hospital, 1 ano e meio, que ela nasceu com uma formação no rim. Esse processo dela demorou 1 ano e meio. Uhum. Quando eu realmente fui para casa com ela, eu percebi uma diferença grande no comportamento com a Isabela, que é minha filha mais velha. Mas isso assim, como ela já tinha tido um processo, eu achava assim que talvez tivesse condicionado a isso, né? Porque ela sofreu bastante, foram 3 cirurgias. E um dia eu estava em casa e a minha irmã falou assim: Aline, você nunca cogitou que a Manuela tem autismo? E eu até não gostei na hora do que ela falou, mas eu não dormi aquela noite pensando. No outro dia, eu tenho uma prima que é uma fono, que trabalha com princípio em ABA. E eu liguei para ela para conversar com ela. Por quê? Os principais comportamentos da Manuela que me chamava a atenção, Mara, primeiro, era a questão da audição. Eu cheguei a fazer 3 Bera na Manuela, que é aquele exame para saber se a criança escuta. Porque eu chamava ela, a Manuela não respondia, a Manuela não olhava nos meus olhos. A Manuela, ela tem bastante estereotipia com as mãos. Estereotipia é aquela que fica mexendo. É isso, que ela bate ela bate com as mãozinhas. A Manuela não olhava nos meus olhos. A Manuela não dava função em nada. Ela já tinha o quê? 2 anos e 1 mês, mais ou menos. A Manuela nunca falou uma palavra que nem mamá, papá, que na idade dela, ela já teria que falar. A Manuela sempre enfileirou brinquedos. Então, assim, tudo isso me chamou atenção. Eu levei ela na Carla, falei toda a situação. Ela falou assim: Aline, eu vou fazer uma avaliação para você. Não sou eu que dou o CID, mas eu vou fazer uma... Eu pedi assim, na verdade, eu queria... Como que eu posso te falar? Eu queria ver se fosse uma outra situação que não fosse o autismo, porque eu tinha certeza que não era isso. Entendi. Descartar as possibilidades, Isso, né? exatamente. Aí ela viu a Manuela mais ou menos 1 mês e meio. Ela me chamou lá, falou assim: Aline, ela fez um relatório para mim bem extenso, assim, tanto que o relatório me chocou, porque eu me perguntava assim, aonde eu estava que eu não vi isso na Manuela? 1 ano e meio dentro do hospital, aonde eu estava? Ela me acompanhou, ela falou: Aline, não sou eu que dou o CID, mas eu não tenho dúvida que a Manuela é autista. De lá, ela foi comigo, me acompanhou numa neuro daqui da cidade. A doutora avaliou a Manuela, deu aproximadamente aí umas 4 vezes que eu fui nela. Ela me deu o diagnóstico da Manuela. Como eu tinha muita preocupação em laudar a Manuela de uma coisa que ela não tinha, eu pedi pelo menos 2 outras opiniões. Todos os médicos me confirmaram o autismo da Manu. Entendi. Aí foi a última, eu pedi no AMA, que é uma associação daqui de Araçatuba, e ele também me confirmou. Então, foi o diagnóstico da Manuela, assim, foi principalmente pelas características que ela apresentava, assim. Mas, igual, você não queria aceitar isso, ou você foi porque ficou isso na sua cabeça? Mara, eu tinha medo, assim. O problema não era ser uma mãe de uma autista. Primeiro, porque eu já vinha com trauma pelo que ela já tinha passado, não tinha dado tempo de eu nem soltar a respiração. Então, e já receber isso, e a minha maior preocupação era: como que eu vou educar uma criança assim? Como que vai ser isso? E eu tinha muita preocupação de que ela recebesse um laudo do que ela não tivesse, que fosse todos esses atrasos dela, fosse por conta de tudo que ela já tinha passado. Entendi. E tem vários graus de autismo, tem vários níveis, né? Hoje a gente fala que são os níveis de autismo. Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Até a gente está usando um termo muito assim, por exemplo, o nível 1 a gente não fala que é um autismo leve, a gente fala que é uma criança que ela precisa de pouco suporte. Pouquíssimo apoio mesmo. Ela faz quase tudo sem apoio. O nível 2, que seria moderado, é uma criança que já precisa de um pouquinho mais de suporte. Né? Então, o nível 1, assim, ela quase não precisa de suporte. O nível 2 é uma criança que já precisa de suporte, que precisa de ajuda para realizar suas funções, até mesmo as coisas, né, primordiais, que é ir ao banheiro,
comer, ela já tem necessidade desse suporte maior. E o nível 3, né, que seria um autismo grave ou severo, é uma criança que ela precisa, ou adulto também, eu tô falando em criança, mas é para adulto também, que já precisa de muito suporte. E, assim, é um suporte estendido aí por um tempo que a gente também não sabe dizer por quanto tempo. E precisa de bastante suporte. Então, tem esses 3 níveis, sim. E, geralmente, a gente observa e avalia pelo nível de suporte que a criança precisa para realizar as atividades. Que nem ela estava falando do contato visual, né? E eu falei que dentro da comunicação social é uma coisa que a gente observa também. Uma criança do nível grave, ela não faz contato visual. De jeito nenhum. Só que a gente treina para desenvolver esse comportamento. Lados, né? O foco em objeto, né? Essas coisas. O moderado, pouquíssimo, mas já tem mais facilidade para desenvolver. Uma criança do nível leve, que até é uma dúvida que a família tem, que sempre fala, mas ele faz contato visual. Até faz contato visual, mas não sustenta. Ela busca um contato por pouco tempo, mas ela não sustenta o contato. Entendi. Sabe? Já olha, já... Ela aquela olhar, mas já desvia o olhar. Sabe aquele olhar meio... Desconfiado. Ela não sustenta um contato. Né? Então, assim, tem um pouco mais, mas não sustenta. Então, assim, são mínimas coisas que a gente precisa de se atentar, estar atento para poder não errar num feedback, num relatório para os pais, né? Vocês então, assim, que são os profissionais, né? Que são detalhes que a gente precisa de estar bem atenta para não dar um feedback depois em um laudo que possa comprometer aí a criança. Entendi. E Aline, agora você está levando ela em vários acompanhamentos. Isso, a Manuela hoje, ela faz... Fala mais um pouquinho aqui, amiga. Desculpa. Ela faz... Tá virando de ladinho assim, ó. Não. O povo não ouve, gente. Não, dá 95 horas de terapias mensais. Ela faz o período da tarde inteiro, entre terapia ocupacional, psicopedagoga, terapia com música. Ela tava na ecoterapia, eu tirei, porque aí começou a ficar muito puxado, né? E como ela tem epilepsia, eu tenho que equilibrar, porque muito estímulo também pode condicionar as crises convulsivas dela que ela tem. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Entendi. Mas ela faz terapia, ela estuda hoje, no período da manhã, e ela faz terapia a partir da tarde inteirinha, da 1 até 6, entre todos esses profissionais. Assim, e hoje, a Manuela, cada conquista dela, pequena conquista dela, eu vibro muito, porque é um esforço tão grande para uma coisa que é tão demorada. E a gente que é mãe, a gente quer ver, né? E quer ver rápido, né? Exatamente. E demora tanto, assim. Então, hoje, ela não fala, mas ela consegue se comunicar. Hoje, a Manuela, o que acontece? Ela repete muito. Tudo que ela vê, ela grava, ela repete muito. A Manuela sabe ler. Ela consegue ler, ela lê com função. Então, assim, é um degrauzinho de cada vez. É uma coisinha de cada vez. A gente estava conversando aqui, gente, antes de começar a mostrar para vocês, e eu ouvi você falando que ela te chamou de mamãe a primeira vez. E como que foi essa sensação? Mara, é assim, é tão emocionante, porque todo dia, assim, é uma rotina dela que você tem que fazer. Aí todos os dias você levar lá na terapia, busca na terapia, leva em escola. Então, assim, querendo ou não, é um esforço nosso todo dia. E tem hora assim que às vezes a gente até dá uma desanimada, porque parece que não vai acontecer. Pra frente. E foi emocionante, eu tava em casa e ela me chamou de mamãe. Eu, assim, eu acho que se eu tivesse ganhado a Mega Sena, não teria sido a mesma emoção. Porque nós esperamos muito, assim, esperamos muito mesmo. Pra eu vibrar, ela comer sozinha, ela poder pedir água sozinha, é a primeira palavra dela. Pra mim, assim, é o ápice, é muita coisa. Porque a gente que tem um filho atípico, assim, eu li um texto esse dia de um blog que eu acompanho, que ela fala, a gente tem que esperar muito, muito, assim, para uma pequena coisinha. Um grãozinho de arroz, né? Digamos. Exatamente. E a gente vibra bastante, né? Porque a conquista deles, assim, eu acho que a família muito, assim, que sabe quanto que é desafiador, né? Pra família, pra gente que tá atuando,
o porquê de comemorar tanto pequenas conquistas, que nesse caso do desenvolvimento atípico, para nós se torna muito grande. Porque realmente, assim, é uma dificuldade que a criança tem, é uma habilidade que ela não possui, e a gente precisa treiná-la. E quando ela consegue, nossa, né? Ganhamos uma festa. tudo. Eu estava comentando até com uma amiga esses dias que a gente estava comemorando muito um treino que a gente estava fazendo de máscara com uma criança. E a criança, ela permaneceu 10 segundos de máscara. E esses 10 segundos foi, assim, para todo mundo foi maravilhoso. auge, porque só dela ver a máscara, ela já chorava bastante, era bem aversivo. Uhum. E quando ela ficou 10 segundos, pra gente foi, assim, muito tempo, muito. Esse treino ainda eu não consegui, com a Manu, esse ainda não deu certo, eu preciso treinar mais. Mar, outra conquista que eu tinha, assim, a Manuela, ela, logo quando ela saiu do hospital, eu coloquei ela na escola, porque a Isabela também estava. Uhum, que é sua maiorzinha, né? Que é a maiorzinha. E aí, outra coisa assim que eu queria abrir aspas, já que a gente está num bate-papo aqui, que a escola, uma escola particular daqui de Araçatuba, em momento nenhum, nesse processo com a fono aí, a Manuela na escola já dava características, que ela não acompanhava a escola, que enquanto a turminha dela ali estava fazendo as atividades da escola, a Manuela não acompanhava, enquanto eles estavam lá, a Manuela estava rodando o negocinho do berço, a Manuela estava sozinha com o negocinho de boliche, e quando a fono foi lá para acompanhar a escola, ela falou assim, Aline, é de suma importância, a escola não tem, não é que não tem obrigação, Eles não têm que observar. mas eles têm que dar um feedback pra gente. Sim. Então, assim, eu vejo que é de muita importância também a escola estar junto com a gente numa parceria, que seja uma escola particular, pública, enfim. Necessário. Porque, assim, tem hora, principalmente que a gente trabalha e tal, é uma rotina, às vezes nós não conseguimos ver e a criança acaba passando muito mais tempo lá. Com certeza. Então, tem que ter. Então, a Manuela, nesse período, a Manuela não me deu o retorno. Então, hoje a Manuela estuda numa escola municipal, completou 3 meses, eu tava, assim, com muito medo de pôr ela, porque eu tinha medo, assim, de ela não acompanhar. Mas, assim, ela tá indo super bem, vai muito bem, faz as atividades com as crianças. Tem hora que ela dá mais uma agitada, assim, ela tem uma assistente que fica só com ela, né, porque ela tem um grau moderado. Então, assim, tem hora que ela dá uma agitada, essa assistente vai lá fora com ela, faz alguma atividade, ela retorna para a sala. Então, assim, o autismo, eu vejo assim, ele é um transtorno, mas hoje, no começo eu não tinha esse pensamento, isso agora, depois, né, que o tempo foi passando. Mas assim, eu vejo que a minha filha é uma pessoa normal, eu tiro a Manuela como normal. Sim. Eu, como a gente estava conversando, quando não tinha começado, em momento nenhum eu falo com a Manuela é autista, mas em algumas situações assim, esses dias eu levei ela numa praça, que tem aqui a Praça Paraíso ali, e ela estava subindo ao contrário, num brinquedo, e um pai falando assim para mim, nossa, gritando para ela, desce, 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 e ela não vai, ela não atende esse comando. E aí eu falei para ele, ela não vai atender esse comando, porque a Manuela é autista, eu vou chamar ela com outro, vou tentar de uma outra forma para ela descer. Então, assim, é só nessas horas, mas eu não limito a minha filha a nada. Entendi. A Manuela, o que ela quiser fazer, que se ela quiser ser surfista, ela vai ser surfista, assim, porque eu tiro como exemplo a tua mãe. Eu sempre falei pra minha mãe, Mara, que eu quero ser como a tua mãe, porque foi, assim, de fundamental importância a estrutura que a tua mãe e seu pai te deu para o que você é hoje, tipo, desde a da época da faculdade, toda a sua independência, então, entendeu? Então é de suma importância, e eu quero isso para minha filha, eu não quero assim que a Manuela, uma vez eu sempre escuto assim, mas ela não tem nem cara, eu falei, não tem mesmo, porque o autismo não tem cara, ele é um transtorno, ele não é uma doença. Então eu acho que eu vejo assim que parte da gente como pai, como família, a gente ter essa postura, porque senão a criança já cresce vitimada, e eu não gostaria disso para a Manuela. Então, na clínica, assim, a clínica que ela faz na Transcender, que é desde quando ela começou, assim, com a Daniela, uma psicopedagoga, assim, que me acolheu nisso tudo. Ela me acolheu, assim, não só a Manuela como uma paciente, ela me acolheu como mãe de uma autista nova,
que não Entendi. tinha, não sabia sabia o que fazer. que era. Eu lembro que quando eu peguei o segundo laudo do AME, eu parei na frente da Fiat ali e eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, onde será que eu vou com esse negócio aqui agora? Pra onde eu vou? E chorando, porque eu falei assim, e a minha maior preocupação, e é até hoje, por isso que eu à noite, assim, eu tento ler muito a respeito disso, porque não dá, né, pra ficar fazendo muita coisa, porque a rotina já é uma loucura. Porque como ela tem autismo, eu tenho uma filha com uma diferença de 4 anos. Essa é a minha maior preocupação. Como que, de repente, eu não vou privilegiar a Manuela e a Isabela se sentir assim, a Manuela é mais privilegiada do que eu. Então, é um processo assim, tem hora que eu penso assim, eu sempre, quando eu vou orar, eu falo, Deus, é muito difícil, o senhor tem certeza? Porque, falei, senhor, de repente, o senhor viu que eu era capaz, né? Porque deu uma bombeada aí. Porque eu tenho muita preocupação com isso. Sim. Porque dela sentir, como a gente estava conversando da Mari, dela sentir, Mara, assim, porque tem hora que a Manu não quer guardar os brinquedos, porque ela tem uma regrinha. Elas brincou, elas têm que guardar no lugar. Sim. E tem hora que a Manu não quer guardar. Então eu falo, Isa, você guarda sozinha. Então ela fala, por que só eu, mamãe? Então, é assim, a gente é um jogo de cintura. Não é de cintura que não é fácil. E essa questão que você falou de não privilegiar, eu também super apoio. Quando eu faço visita escolar, esses dias mesmo eu fiz uma, e ele falou assim, mas a gente não sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode. Eu falei assim, o que as outras crianças não podem fazer, ele também não pode. É igual. O que as outras crianças podem fazer, se ele quiser, ele pode. Sim. Falei, só vai ser restrito se ele tiver alguma orientação médica, que ele tem que sair em horário diferente, mas não, deixa ele fazer tudo e o que não puder, não pode. É igual para não pode, todas as crianças. Eles podem o que eles quiserem, né, até mesmo com suporte, e o que as outras crianças não podem, porque eles não são diferentes. São tudo igual. Eles precisam ter a mesma possibilidade, no entanto, que a gente briga por inclusão é justamente isso, dar a eles a mesma possibilidade que os outros, né? Só que eles também não podem ter vantagem. Também, né? Subir em cima da mesa. Vantagem, sim, que não cabe a eles. Vantagem desnecessária, porque a gente sabe até onde pode e não. E até onde não pode. E eles são capazes de ganhar o mundo. Então, a gente não pode, mesmo ter esse pensamento de coitadinho ou que não vão dar conta, que ele surpreende. Eu vejo pelo Instagram da Aline, a Manu, menino do céu. É cada surpresa. É cada surpresa. Eu falo, meu Deus. E no começo, assim, eu achava que, porque assim, ela não tinha medo, né? É porque ela é destemida do autismo. De maneira nenhuma, é porque ela é arteira mesmo. É porque ela é arteira. Então, assim, tem que corrigir, porque senão... Precisa corrigir, imagina, né? Cresce como? Achando que pode derrubar a casa. A gente precisa de encontrar um meio ali deles compreender e precisa corrigir. Precisa de colocar regrinha. Eles gostam de regrinha, Sim. eles gostam de rotina. Então, assim, é tudo questão de uma organização do modo que eles vão compreender mais fácil, né? Igual, Débora, a Aline falou o AME. O AME, ele é público? É o AMA, né? É uma instituição filantrópica. É pública? É pública. É de gratuito. Então também tem esse suporte na parte pública. Tem. Aqui eu acho que a PAI também, há algum tempo, eu fiquei sabendo que a PAI também estava dando esse suporte para a comunidade. Além do AMA, acho que a PAI porque também. Às vezes, quando você fala a PAI, assim, algumas pessoas têm até meio aquele preconceito, tem um preconceito, né? existe, né? Mas lá também dá todo tipo de suporte. E assim, são lugares, assim, muito importante, muito bacana, sabe? É porque a gente cria mesmo um estigma, cria um preconceito que precisa ser quebrado, porque é o suporte que nós temos, né, na sociedade. Então, é muito gostoso. Eu trabalho com crianças que vão no AMA e vejo um trabalho muito legal, muito. A infraestrutura deles é absurda. O dia que eu fui lá com a Manuela, eu fiquei impressionada de ver o tamanho do lugar. Mas, assim, uma infraestrutura enorme, Mara. Eu até falei eu não sei se continuou, mas a diretora lá que me recepcionou, ela chama Sidney, não sei se continuou sendo a mesma, e é totalmente gratuito. É totalmente gratuito. Assim, como é uma quantidade muito grande de criança, eu não tenho certeza se vem gente de fora. A Manuela demorou, o diagnóstico dela demorou mais ou menos uns 4 meses para finalizar, porque é uma quantidade muito grande de criança. E tem mães, Mara, que conseguem também pelo Estado.
que o Estado paga. A criança faz uma clínica particular e o Estado cobre. Ele reembolsa. Isso, ou o plano de saúde, né? A Manu faz 100% pelo plano de saúde. E tem o reembolso depois. Então, na verdade, o plano dela paga, né? é o plano que paga. O plano dela era aqui por Araçatuba, mas aí tinha uma coparticipação, tava um valor assim muito elevado, porque a quantidade de horas de terapia é muito. E ela tá num plano sem coparticipação. Então, assim, ela faz o tratamento, porque hoje, você pode me corrigir se eu estiver enganada, eu acredito que a metodologia do tratamento da Manuela é 100% em aba. Eu acho que hoje uma terapia é na faixa aí do quê? De uns 150 a 200 reais, salvo engano. Então, imagina, 90 horas vezes 150 reais, quanto que não sai o tratamento dela? Meu então, Deus. assim, não, é totalmente inviável, não tem como. Entendi. Então, essas duas formas. Eu tenho uma amiga que conseguiu pelo Estado. A filha dela tem um autismo severo e o Estado paga. Ela faz uma clínica particular, o Estado paga todinho o tratamento da criança. Esse é um direito que eles têm, né? Esse é um direito que eles têm, do tratamento multiprofissional. E eu ouvi a Aline falando ABA, e você também falando ABA. O que significa o ABA? É análise do comportamento aplicada. É uma ciência, né? Não é um método. Muita fala, um método. Não, o ABA não é um método, é uma ciência comprovada cientificamente, só que não só para caso de autismo. Então, é uma ciência, assim, é análise do comportamento. Quem atua com essa ciência, a gente usa com adultos típicos também, em clínica, tem muito aqui em Araçatuba, profissionais, analistas do comportamento que atende adulto. Então, assim, não se restringe somente para o autismo, mas é a ciência que é comprovada para o caso do autismo. Entendi. Então, aí tem também tudo lá no AMA. No AMA tem, é multiprofissional lá, acho que tem fono, TO, tem tudo lá. Tem tudo, você tudo, consegue, né? a criança faz com todos os profissionais, que nem, exemplo, o que a Manuela faz na clínica, tem todos os profissionais lá também. Todo que consegue... E o que desencadeia o transtorno deles? Olha, tem uma causa genética, só que também não tem comprovação científica, assim, que seja só genética. Então, os estudos, eles falam, né, tem uns 80% genético, mas fatores ambientais também pode desencadear, né? Então, assim, é tudo muito... Tudo muito aberto, estudado assim. ainda, né? Porque no meu caso, eu não tenho na minha família, e nem na família do pai dela. Então, eu não tenho, nós não temos... esse microfone. Costuma, gente, agora tem que acostumar. Eu não tenho caso na minha família. Então, assim, me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, da onde que surgiu isso? Porque quando você começa lá, o tratamento, a médica pergunta como foi a gestação, se você passou algum nervoso e tal, enfim. E não foi o caso. E a Manuela, mesmo com esse problema no rim dela, ela nasceu de quase 39 semanas, ela nasceu normal. Então foi tranquilo. E aí depois, o período que ela teve no hospital, Mara, eu nunca identifiquei nada. Tudo bem que lá foi um processo diferente, né? Ela ou estava com o aparelho ligado nela, enfim, foi diferente, mas eu nunca identifiquei nada na Manuela. Uma coisa que me chamou a atenção também, que sempre me chamou a atenção, a Manuela não é uma criança que chora. Mara, dificilmente a Manuela chora. Ela sente dor e não chora. Eu li uma vez assim, talvez você possa falar melhor, que eles têm uma linear de dor assim maior. A Manuela já caiu do bebê conforto, já quebrou. Meu Deus, contar a história da Manuela aqui. Dá um livro. Verdade, ela teve um crânio. E mesmo assim, a Manuela não chora. E o neurologista dela, que cuida da epilepsia, falou isso para mim, que tem uma correlação, eles têm uma linear para dor maior. Ela cai, às vezes bate a cabeça, Manuela não chora. Não sente absolutamente nada. Porque a Isabela fez um escarcéu, ela não chora. Então, assim, se for juntando, se a gente, como pai, assim, juntar todas essas características, assim, eu acho que no fundo, assim, todo pai sabe. Mas não quer aceitar, digamos assim. Por isso que eu, pelo menos para mim, realmente, quando eu recebi o laudo, a minha maior preocupação era como eu vou ser mãe de uma criança autista. Com uma outra criança pequena, como é isso? Como que eu vou corrigir ela? Se ela fazer alguma coisa, o que eu vou fazer?
Então, mas depois que a gente encontra o caminho, que nem você encontra o profissional, a Manuela, a princípio, ela passou por uma TO, uma fono, e assim, eu percebi que ela não estava tendo assim entrosamento com os profissionais. Então, eu acho que isso é importante também. O pai não é só levar, que nem o plano de saúde indicou lá na clínica X, você só deixar. A gente tem que ver se a criança tem entrosamento, porque a Manuela, eu percebi que ela dava o balão na fono. Porque ela é um furacãozinho e assim, eu via que a mulher, se ela não tivesse uma postura firme com a Manuela, de verdade, sem brincadeira, a Manuela dava o balão na mulher. Então, aí eu pedi para trocar. Foi quando eu cheguei na clínica. Ela já fazia desde o começo com a Dani formou uma equipe num único lugar e ela tá desde lá. Mas é muito importante isso, Mara, porque às vezes é igual nós. Tem médico para você que dá certo, e para mim, que eu vou no mesmo médico, não acho legal. Então, assim, não é só isso, porque isso envolve no tratamento da criança, no retorno, no desenvolvimento. Hoje, eu penso que se eu não tivesse trocado os profissionais, eu não estou falando que eram os profissionais. Eu digo assim, que tem a ver por afinidade. É o vínculo. Às vezes criança, não dá. E se eu não tivesse trocado, a Manuela não teria hoje o desenvolvimento que ela tá. Então, eu tive assim, eu acho que é importante o pai ter um tato também, não é só, deu certo, vamos levar na clínica X, porque de repente não tá tendo retorno. E fora o investimento, o gasto que você tem, é o desenvolvimento da criança, né? Sim, com certeza. Senão tem que ter um custo-benefício, senão não adianta nada. Exatamente. Então, são coisas assim que eu, como mãe de uma criança autista, assim, que é novo, isso tenho vai para 2 anos agora, eu tento assim, buscar informação. Em todos os lugares, né? Nós erramos um monte. Nossa, tem hora assim que ela faz arte, a gente esquece, sabe? Você dá vontade de... né? Mas aí você vai lembrar, e ela, dependendo do tipo de correção, Mara, ela se bate. Eu não sei se você pode também falar alguma coisa, que eu tenho até interesse em saber. Eu já tive algum tipo de correção nela, ela se bate, Mara. Ela fica nervosa. Ela bate no próprio rosto, nos braços. Então, assim, eu busco assim muita informação na clínica. Eu sempre, quando tem alguma coisa, a profissional que me recepciona na clínica, eu já passo tudo. Então, é bom quando a família tá junto, assim. Entendi. E essa clínica acompanha também a Manuela na escola. Porque assim, tem que ter um equilíbrio, né? Débora, né? Ô, Débora, entre os profissionais e a escola. Porque senão pode ser entre um choque se eles não estiverem trabalhando a mesma coisa. Imagina a clínica trabalhando a fala dela e a escola trabalhando uma outra coisa. Então, na cabecinha dela, que já tem um pensamento diferente, o choque que não poderia dar. É até importante falar isso da questão da escola, porque faz parte do tratamento. Nós, enquanto profissionais, ter contato, visita escolar, acompanhamento na escola, até quando vai para avaliação. Às vezes a criança vem para a mãe pede avaliação, vamos avaliar. Então, assim, a visita escolar faz parte do processo de avaliação. A gente precisa saber como a criança está se portando na escola, em casa, em todos os ambientes, para a gente poder fazer uma avaliação. Andar todo mundo junto. E andar todo mundo junto. Porque o desenvolvimento é atípico, não é um desenvolvimento típico. Então, precisa de todo mundo estar na mesma linha, assim, linha de desenvolvimento, linha de raciocínio, todo mundo muito junto, todo mundo compreendendo a criança, sabe? Então, não dá para caminhar sozinho nessa demanda. Então, precisa de escola, precisa dos pais. E essa questão que ela falou é do vínculo, né? Eu acho que é o primeiro e o mais importante de tudo é a criança fazer o vínculo com os profissionais. A gente fala muito assim, a gente usa muito de reforçadores, né? De reforçar os comportamentos para a criança repetir, de reforçar. E eu sempre falo que o primeiro reforçador para a criança tem que ser o terapeuta. Então, eu preciso de ser reforçadora para ela na hora que ela chega. Porque se eu não for reforçadora, ela não vai querer voltar. Ou ela vai querer me dar o balão, ou ela vai querer fazer... Do porque jeito eu dela. não criei o vínculo. Né? Então, esse vínculo, assim, é 100% do tratamento. E a Aline estava falando que dependendo da correção, ela se bate. Eu não sei se pode ser uma autopunição, ou se às vezes
é um excesso de estímulo, né? De repente, os pais falam, a criança vai se... Eu não... porque quando a gente fala nesses comportamentos, é difícil a gente, assim, compreender sem a gente entender a função do comportamento. Então, eu preciso de entender a função, o porquê que a criança está fazendo isso, né? Para a gente poder ver o que está por trás do comportamento, para a gente poder falar com clareza, porque é bem complicado, até mesmo na questão da birrinha. Às vezes o pai fala, tá fazendo birra. Então, vamos ver a função da birra. Tem que ter uma função para essa birra, para a gente poder ver qual é a causa, né? Entendi. E o autismo, ele é mais frequente em menina ou em menino? Menino. Em menino? Menino. E por quê? Menino, não sei te falar, mas geralmente, no entanto, assim, que até o símbolo é azul, porque é mais recorrente menino. Só que nos últimos tempos tá aparecendo bastante demanda de menina, mas ele é mais frequente em meninos. Em meninos. E tem uma questão também, né, que nos estudos a gente fala, que as meninas, elas conseguem camuflar bastante. Então, tem muitas meninas que elas têm um autismo leve, só que elas conseguem disfarçar muito bem. E elas convivem com esses sintomas sem deixar transparecer. Então, a gente sempre fala, as meninas, elas conseguem camuflar mais do que os meninos. Os meninos, eles já, mesmo sendo leve, já é bem visível, bem mais visível. As meninas, a gente usa bem esse termo mesmo, elas camuflam, às vezes. Pode ser uma criança com leve e elas não dá sinais, não demonstra sinais que precisa. Talvez essa seja uma questão de ser mais frequente nos meninos. Entendi. E eles podem ter vida normal, que nem igual a Aline tava falando, com a Manuzinha, né? Eu chamo de Manuzinha porque eu já conheço, viu, gente? Normal. Mas é vida normal. Tendo o tratamento certo, correto, né? Normal. Aqueles que têm o autismo grave, eles não tem como... Tem aquela socialização com as pessoas, mas não... Muito pouquinho. Muito pouco. Entendi. Os graves, bem pouca socialização. Eu sigo até uma moça que ela posta o irmãozinho dela, né? Só que assim, aí ele tem um quarto só dele, não pode ter porta, não pode ter nada, televisão, nada, que se ele ficar... É crise, né? Que tem fala. Crise, né? Tem crise. Eles jogam tudo no chão, quebra tudo. Crises. Então, esses são os fortes. O grau... o moderado também tem crise, mas assim, é menos intensa, né? Aí vai diminuindo a intensidade das crises. Entendi. Eu ia fazer um comentário, eu esqueci. Eu acho que era a respeito da socialização que você estava falando, que esse nível 3, ele se socializa menos. Só que a gente não desiste de treinar essa habilidade. Entendi. Então, assim, mesmo a gente sabendo ou vendo, tem mais dificuldade, mas a gente continua treinando. Do mesmo jeito. Continua treinando do mesmo jeito. Não é porque o adulto ou a criança não tem que a gente vai parar com o treino, não, a gente continua treinando. Então, todo o suporte necessário. E Aline, a Manu já teve crise, assim, ela se joga no chão, que nem você falou que às vezes ela se bate. Ela, dependendo da situação, já teve. A gente tá em determinado lugar, ela se jogar. Eu espero acalmar. Porque, assim, não adianta eu ir lá, tentar pegar e ela vai se jogar, eu acho que vai ficar pior. Porque, querendo ou não, já chama meio que a atenção. Né? Aí todo mundo fica olhando e tal. Então, assim, eu, normalmente, Mara, eu deixo ela se acalmar. Eu não pego ela, não, fico olhando. A não ser que ela vai bater cabeça, tal, alguma coisa. Mas, tirando isso, ela se acalma, eu pego ela, agacho, ao ponto dela ver meus olhos, né? Vamos embora. Então, acontece sim, dela ter... Então, quando tem as crises, não adianta tentar acalmar. Tem que deixar eles acalmarem sozinhos. A criança entrou em crise, é difícil a gente conseguir acalmá-las. Né? Eu fui orientada a isso também. A deixar, eu deixo ela se acalmar, que nem... ela tem, esse tempo atrás, ela tava com o tablet dela, acabou a bateria, ela, o nego quebrou a tela do negócio, então assim, eu acho que é uma característica dele, eles são muito impacientes. Fila de mercado, meu Deus, nossa, esquece, jamais. Se ela vai no mercado... Não pode nem ir no banco, então depois... Não tem lugar assim, eu levo ela em tudo, Mara, mas tem lugar assim que a gente já sabe que você tem que esperar, não tem jeito, mesmo que ela tenha assim, a prioridade lá, o direito dela. Então, não dá pra levar, porque ela não vai esperar, não vai esperar a vez dela. Mas que nem essa semana eu levei ela no McDonald's. Eu sempre, assim, a clínica reforça muito isso com a gente, Débora,
da gente poder, assim, socializar eles. Então, assim, eu já deixei de muitos lugares com medo, tipo assim, dela dar um show da Maria Bethânia e eu não consegui controlar ela. Muitos lugares, verdade, o medo dela dar um show da Maria Bethânia. E eu falei, não dá, não ia nem ter como, assim, né, comigo, né? E hoje, assim, é muito assim. Eu saí com a Manuela e ver ela sentada, ela segurando um copo, ela dando função, ela mesma comendo sozinha. Mara, ela pedindo, ela parando uma roda de criança para sentar ao lado de um monte de criança. Então, assim, essas coisas assim de socialização, hoje, para mim, assim, me emociona ver a Manuela. Às vezes eu vou no engenho. Ela quer brincar com as outras crianças. Ela quer sentar, ótimo, Débora. Né? E antes, nem com a irmã dela. Ela ganhava, né? Porque são duas, ganha presente, ganha 2 bonecas. Ela nunca brincou, Manuela, com brinquedos nenhum. Ela gosta muito de pedra. Ela gosta muito de pedra, Manuela. Ela tudo que der, ela ficava olhando o ventilador, girando. É um interesse restrito, né? Então, assim, é muito gratificante ver ela assim, essa socialização dela. Mara parece assim uma pessoa, uma mãe que uma mãe que não tem uma criança assim. Quando a gente não tem uma necessidade de passar, a gente não tem, né, o sentimento. É muita coisa, assim, eu vejo, só de ver ela assim, tendo esses momentos, Débora, é gratificante. Mara, uma vez teve inclusive, essa semana uma terapeuta da clínica me lembrou, eu até fiquei meio assim com vergonha, porque só foi eu que falei, porque eu falo muito. E diz que é tímida, né? E tinha uma pessoa de um instituto aqui, que estava dando um curso e tal, uma pessoa assim, falando muito sobre autismo, enfim. E aí os pais teve que ir à noite. Aí eu falei, é agora que eu vou descobrir, que eu vou saber. E eu queria que a Manuela falasse. Aí a mulher abriu o leque lá pra falar, Quem quer falar? Aline. E eu falei pra ela, assim, muito emocionada. Eu falei, eu quero saber quando é que a minha filha vai falar. Sim. Eu falei, é isso que eu quero saber. E aí, todo mundo parou, assim, aí eu fiquei meio envergonhada, porque eu me sentia assim, como se eu tivesse, assim, meio que cobrando, assim, impondo, mas sabe? Às vezes era a pergunta de todo mundo que tava ali. E eu tenho certeza que era, porque a maior ansiedade dos pais é essa. Quando vai falar. É a maior ansiedade deles. E você abriu a bocona sua. Todo mundo olhou e falou. Pior que é. Ainda bem que tava escuro, menina, na sala, que tinha um Natal Show ligado. Aí eu falei, nossa. E aí, Mara, ela começou a falar do tempo, da paciência, assim, menina, me deu assim uma crise de choro, porque aí, nesse momento eu entendi que era no tempo da Manuela e não no meu. Aí eu desacelerei. Quando eu desacelerei, a Manuela me chamou de mamãe, a Manuela começou a apontar, pediu água, quando ela quer que troque a fralda dela, ela fala fralda. Quando eu desacelerei, quando eu esqueci, a Manuela desandou. Entendi. Então umas coisas assim. O tempo, porque é no tempo deles. Porque a gente, como acho que é uma rotina muito assim intensa disso, né, pra família. Você fica esperando, vai a primeira semana, os 15 dias, você não vê retorno nenhum, ela não fala nada. Mas assim, o tempo. Demorou o quê? 1 ano isso daí. Todas as famílias têm essa ansiedade por essa pergunta. Todo mundo fala, não vai falar? Quando vai falar? É uma pergunta de todo mundo. Né? E não é uma pergunta boba, porque faz todo sentido para a família. Todo sentido. Eles querem uma resposta, porque tem um investimento. Sim. Só que a gente não tem essa resposta, porque a gente não sabe o tempo da criança. É o tempo da criança. Uma criança pode andar com 8 meses. Uma criança pode demorar 1 ano e 6 meses para andar. Uma das minhas gêmeas demorou foi andar com 1 ano e 3 meses, a outra foi com 1 ano. Então, mesmo sendo gêmeas, a diferença de uma para outra. Então, é do tempo de cada criança. Posso fazer 2 ressaltas sobre o que ela falou da birra? Sim, claro. A interação social. Por favor, quero aprender. A interação social realmente é uma coisa assim que a gente pede muito para a família. Vai no parque, passeia. Porque a criança, ela aprende por imitação. Então, ela vê as outras crianças fazendo, ela vai fazer. Então, a partir do momento que ela começa a interagir, ela começa a observar. Por isso que a gente trabalha para desenvolver o contato visual, para ela olhar para o outro.
ela começa a criar essas habilidades, chega nos ambientes, ela começa a ver, ela vai repetir. Então, ela vai começar a repetir. Por isso que a gente fala tanto, leva, passeia, vai no parquinho. Sempre Além levar. de se divertir, ela vai aprender também, né? Não é só uma diversão, ela vai aprender com outras crianças. E é muito mais fácil ela imitar a criança do que adulto. Né? Elas têm mais essa facilidade de imitar as crianças do que os adultos. Não que ela não nos imita, mas para a criança é mais fácil. E a questão da birra é que ela falou que espera acalmar, entrou em crise, espera acalmar. E realmente é isso. Se a gente sabe que a função da birra é para ter alguma coisa, um objeto, começou a chorar, a gente só fica de olho para não se machucar, não bater cabeça, não morder, não faz contato visual. Espera acalmar, acalmou, pega. Porque eu acho que todo mundo vive isso. E esse exemplo que eu vou dar é bem clássico. Quando uma criança está chorando, querendo algo, e a gente chega e fala, o que você quer? Não tende a aumentar a birra? Sim. Pode fazer esse teste no dia a dia. Com crianças típicas, não só atípicas. Tá chorando, querendo alguma coisa. Mas por que você tá chorando? Ela vai aumentar muito o nível. Não fala, né? Muito. Ela não fala, ela aumenta. Ela só chora. Então, a gente coloca em extinção, deixando ela se acalmar ali no tempinho dela sozinha. Se acalmou. Mas às vezes tem muitos Vambora. pais que não saem com as crianças por causa disso. Às vezes eles têm a vergonha dos olhares dos outros. Dos outros. Tá muito né? preocupado que os outros O que os outros vão pensar. Eu tiro mesmo por mim, né? Porque meus pais nunca me excluíram de nada, até porque eu conheço a Aline desde a faculdade, então, tipo, nunca me excluíram de nada. Então, às vezes, os olhares dos outros não atrapalhavam eles, não deixavam eu ficar trancada. Eles me exporam no mundo e eu acho que é isso que tem muitos pais que tem que fazer. Não ligar para os outros e viver a vida do seu filho, porque a vida do seu filho é única só, é uma vez só. Só eles sabem o que eles passam. E pra gente, assim, enquanto sociedade, fica essa alerta, né? Não dá pra julgar um pai quando a gente vê uma criança fazendo uma birra, porque a gente não sabe o motivo. A gente não sabe o porquê. De repente, o pai tá ali tentando segurar o desespero dele e a gente tá falando, nossa, né? Esse pai não vai fazer nada. Não tem o que fazer. Né? Então, a gente tem que ter mais essa visão, assim, de não julgamento e ignorar a criança também. E ter empatia com o pai ou a mãe. Porque não sabe o que está passando. Não sabe o que está ali, passando, né? não sabe o porquê, qual o motivo, né, da birra ou da crise. Então, e hoje é uma coisa assim que a gente vê falando tanto, né? A mídia tá aí, tem expondo, no YouTube, né? Instagram. Hoje em dia tem muita informação, muita. Eu até esses dias estava lendo uma matéria e tinha uma foto de um menininho que eu acredito que ele deva ter muito esse comportamento de birra, e a mãe colocou, né? Como se você fala dele, eu não sou birrento, eu não sou chato, eu não sou nervoso, eu apenas estou tendo o meu momento de crise para eu me organizar. Sim, nós, então, não me julguem. Nós adultos já temos esse nosso momento, só que a gente tem o controle, a gente respira, às vezes a gente não respira, a gente, né? Já fala, solta. Eles precisam ter o momento, e é a forma que eles se encontram, para eles se organizarem, né? Ou chorando, alguns correndo para um lado e para o outro. E é o momento deles, e a gente precisa de respeitar. Sim. Não dá para interromper, né? Nesse assunto tem muita coisa para falar, gente. Tem muita coisa mesmo. Vamos deixar para o próximo programa pra gente falar muito mais, mas vai ser as mesmas, viu? Porque aqui a Aline falou que é tímida, mas não é. Tá falando aqui, né? Um monte. Isso que é bom mesmo, que a gente gosta de conversar. Ainda juntou mais 3 mulheres, piorou. Não tem nenhum homem pra quebrar o... E eu quero que você deixe, Débora, um recado para as mães. Para às vezes tá vendo alguma coisa diferente, não tá, um exemplo, eu tô achando que meu filho tá acontecendo alguma coisa, sabe? Dá um alerta, né? Porque às vezes demora muito para procurar, ou às vezes não aceita, demora muito para procurar. E esse alerta é sempre bom de uma profissional, né? É muito importante essa busca, né? Quando elas perceberem algo diferente, porque a gente fala muito assim na eficácia da intervenção precoce. Quanto mais cedo a criança... criancinha muito nova. Eu atendo criança de 1 ano e 10 meses. Na verdade, minha primeira pacientinha foi com 6 meses. Né? Ela tá com 3 anos e eu atendo ela até hoje. Mas assim, o quanto antes começar a intervenção precoce, pegar ali a criança nos primeiros anos do desenvolvimento, melhor é. E mesmo assim, que não tenha um diagnóstico, mas se percebeu que tem atraso, precisa de intervir nesse atraso, precisa de ver o que está acontecendo com esse atraso. Sim. Eu sempre falo para os pais que eu atendo, né? Às vezes a gente vai encaminhar para algum exame, alguma coisa. É preferível a gente errar pelo excesso
do que a gente não fazer e depois perceber que poderia ter feito. Entendi. Então, assim, tem um custo financeiro buscar uma avaliação, mas quanto antes, muito melhor para a criança. Né? Muito melhor, assim. Não dá para a gente ficar esperando muito tempo para intervir quando percebe que tem um atraso. Alguma coisa errada. Qualquer tipo de atraso, qualquer coisa, percebeu que a criança ele tem alguns comportamentos diferentes, como ela falou, procura uma orientação de um profissional, procura Instagram, procura YouTube, tem no YouTube vários profissionais que dão dicas, sabe? De confiança, não dá para abrir um Google também, porque quando os pais abrem Google, entra o desespero. Porque no Google traz tudo ali. Verdade. Desespero. Não abram Google, gente. Né? Procura YouTube, profissionais de referência. E é isso, gente. É melhor errar pelo excesso, fazer uma avaliação e ver que não tem nada, do que esperar e depois a gente ter um prejuízo aí, principalmente pouco no tarde, tempo, né? né? E você, Aline, como mãe especial, que eu falo que é uma mãe especial, né? Verdade. O que você deixa para essas mães que ainda não sabem ou que já sabem, mas estão sem medo, força? Né? Tem o medo, tem a negação. Eu acho Deixa um recado aí. Encoraje as mães, Aline. É isso que é basicamente o que a Débora falou. Eu acho que nós que somos mãe temos assim um tato, né, de conhecer o filho. Tem que procurar. E mesmo que se for ou se não for assim, eu pelo menos, quando eu soube do diagnóstico da Manuela, que foram 4 profissionais que fecharam, eu falei assim, ok. Eu falei, eu vou atrás, eu vou pra cima. Excelente. Eu vou pra cima. Então, eu acho que é isso, Mara, porque a gente... eu sempre tive um medo assim, que nessa conversa toda eu acabei falando, meu maior medo sempre foi o preconceito. Eu sempre tive medo do preconceito, da Manuela estar numa sala de aula, alguém de repente, né, não participar com ela. Então é por isso que eu busquei ajuda muito rápido, que eu quero que a Manuela, e que se não for também, seja imperceptível isso, que nada limite ela. E sem essa intervenção de terapia, nada, eu nunca conseguiria isso. Então eu acho assim, que percebeu alguma diferença, tem que ir atrás. Não é que tudo é autismo hoje. Sim. É que hoje a gente tem muito mais informação, nós temos muito mais profissionais que estudaram isso, que conseguem dar um diagnóstico melhor. Então, assim, a gente tem muito mais o apoio da sociedade, claro que precisa muito mais, mas a gente tem muito mais a sociedade sabendo, muito mais informação. Então, assim, não é que... Agora, porque eu ouvi mas tudo é autismo. Não, não é tudo autismo. É que a gente consegue ter mais propriedade hoje para falar. Imagina a quantidade de pessoas no passado que tinha um autismo severo e nunca fez uma terapia. Imagina essas pessoas hoje com uma idade muito maior, sem um estudo, uma pessoa totalmente com a vida limitada, que deixou de estudar, fazer alguma coisa. Então, olha como que é importante uma terapia. Eu sempre escuto, mas você não tem dó 95 horas por mês? Eu falei, de jeito maneira. Eu falei, a Manuela tem uma rotina, ela descansa. Eu falei, ela descansa porque é muito importante, Mara. Nós estamos falando assim, eu sempre tenho para mim, eu sei que eu não vou ser eterna e eu quero que a Manuela seja assim, independente. Ela não precisa de absolutamente ninguém. É esse o meu recado que eu deixo assim para os pais assim que estão passando, que vão descobrir ou que estão no mesmo processo que estão nesse processo meio... Então, gente, eu agradeço muito vocês por estar aqui participando, falando sobre esse assunto que é gigantesco, né, para todo mundo e para algumas que vão assistir agora, que vão ficar assim, vai abrir a cabeça, né, na verdade. A gente precisa, né, não só quem tem casos, mas a gente, quando sociedade, precisa de abrir nossa cabeça. Sim, e não deixar nossa cabeça tão fechada. Então, eu quero agradecer imensamente vocês. E você que está assistindo a gente aqui agora, às vezes está pensando, será que meu filho tem? Será que meu filho não tem? Vai atrás. Não custa vocês irem atrás. E deixem o que os outros quiserem pensar para lá. Porque quem vai cuidar dos seus filhos são vocês, não é os outros. Ninguém vai chegar na porta da sua casa e falar assim, eu vou te dar 1 litro de leite, eu vou te dar uma fralda. Não, ninguém vai fazer isso por você. Faça você pelo seu filho, para depois o seu filho não precisar dos outros. Para eles viverem sozinhos a vida deles.
Verdade. Certo? Tenha até mais tarde, gente.